Karina, tudo bom, Karina? Uma reação alérgica à medicação pode oscilar entre melhor e pior até a substância sair totalmente do organismo? A minha começa horrível, com inchaço no lábio e muita urticária. E com o passar dos dias vai aliviando, mas aí dá uma pioradinha de novo e por aí vai. Isso é possível ou a melhora deveria ser progressiva sem irregularidade dos sintomas? Karina, é uma pergunta muito interessante a sua, né? Bem interessante, bem aqui para o nosso canal mesmo. É o seguinte, primeiro a gente tem que entender se realmente essa urticária e esse angioedema, esse inchaço que você está desenvolvendo, ela é oriunda de uma medicação, né? Precisamos fazer esse diagnóstico diferencial. Como é que a gente faz o diagnóstico diferencial? Primeiro, a urticária é aguda até 6 semanas e crônica após 6 semanas, ok? Urticária aguda até 6 semanas, a gente pensa como possibilidade de infecção, como intoxicação alimentar e até o uso de determinados remédios, tá? Até 6 semanas. E após 6 semanas a gente pensa em outras possibilidades. A urticária crônica pode ser idiopática, pode ser uma urticária crônica espontânea. A espontânea pode ser autoimune e autoalérgica, e a urticária crônica induzida, que pode ser induzida pelo frio, pelo calor, que é colinérgica, pode ser induzida pela pressão, pelo tato, pela vibração e assim vai, tá bom? Então você vê que não é tão fácil assim a gente tentar fazer aquele diagnóstico e aquela ligação, eu tomei um remédio, eu acho que eu estou com urticária. Não. Agora, certamente, se você, ao começar a utilizar determinado medicamento, você começou a apresentar urticária, que é uma coisa assim muito evidente, aí realmente o seu médico ele vai entender isso melhor, né? Agora, o que pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo que esse medicamento, você absorveu ele, e ele pode ficar armazenado tanto no fígado quanto no baço, mais no baço e no fígado. E ele vai sendo eliminado aos poucos, porque o baço principalmente, e o fígado um pouco, eles são como uma esponja, eles absorvem aqueles antígenos, por assim dizer, né? Ou aquelas substâncias químicas e vão liberando aos poucos aquela substância química, causando um processo irritativo, né? Aos poucos. E também o início dos sintomas, né? Aquela grande reação supostamente alérgica que você teve, de urticária e angioedema, deixam também os mastócitos, né? As células mastocitárias e outras células que causam alergia ativadas, né? Estimuladas, irritadas, metaforicamente falando. Então isso também facilita elas se romperem e liberarem então a histamina para o corpo, causando então a urticária, tá? Então precisamos saber de tudo isso, né? Precisamos entender o que está acontecendo com você, se você está com uma síndrome de ativação mastocitária, que é uma outra situação, onde a gente tem a síndrome de ativação mastocitária idiopática, a gente tem a síndrome de ativação mastocitária secundária a um processo alérgico ou uma reação autoimune, que causa também tudo isso, ou a síndrome de ativação mastocitária primária, que seria a mastocitose, que é um problema relacionado ao receptor, chamado receptor KIT do mastócito. Que a gente tem uma playlist só sobre isso, só sobre síndrome de ativação mastocitária. Seria interessante que você assistisse, até para que você pudesse avaliar isso melhor, tá bom? Agora, o que é importante? Fazer o diagnóstico diferencial, né? Entender realmente o que está acontecendo com você, se foi um remédio, poder fazer aquela análise adequada do remédio que você está utilizando. E uma dica que eu dou para você, enquanto você não tiver o diagnóstico definitivo e na suspeita de alergia à medicação, suspenda todos os tipos de aditivos alimentares, ok? Porque há muitos aditivos alimentares que se assemelham quimicamente aos remédios e que também são transformados quando passam pelo fígado em metabólitos muito parecidos com remédios. Então, às vezes você retirou o remédio, mas, por assim dizer, você continua comendo corante, conservante, flavorizante, espessante, ou seja, tudo aquilo que é colocado no alimento que não é alimento, né? Os alimentos industrializados têm muitas substâncias dessas, inclusive até os próprios sucos de caixinha. Porque é um suco de caixinha, de uva e tal, mas tem lá a sua composição química ali dentro para manter a uniformidade da qualidade do produto, entendeu? Então, esse momento é um momento realmente de você fazer uma dieta de alimentos industrializados, você tentar comprar o alimento direto da feira para a sua panela, para o seu prato, tá bom? O suco direto da fruta, o alimento direto da feira, ou seja, um mínimo de substâncias industrializadas, porque essa substância, quando passa pelo fígado, ela pode ser transformada no metabólito, que se assemelha então ao medicamento. Por exemplo,
Dá um exemplo assim muito clássico, que é muito conhecido no meio da alergia, que é o corante amarelo. O corante amarelo, quando ele passa pelo fígado, ele é transformado em mais de 15 metabólitos, né? O corante amarelo tartrazina. E um dos metabólitos é um derivado pirazolônico, que é uma substância igual à dipirona. Então, muitos pacientes que têm alergia à dipirona ou à novalgina, que é o nome comercial, que param de utilizar a dipirona ou a novalgina e continuam com os sintomas apresentando, né, durante um longo período, é porque não pararam de comer com corante amarelo, tá bom? Então é só um exemplo, mas isso pode acontecer com vários outros tipos de aditivos alimentares ou substâncias químicas, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.